No vídeo de hoje aqui no canal da Suno eu trouxe um convidado ilustre, o meu amigo, conheço ele faz anos, Anderson Lauders, conhecido aí nas redes sociais como Small Caps. Ele escreveu um livro com o mesmo nome, Small Caps, um livro muito bom que eu recomendo. Anderson, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Thiago. Um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês aí na Suno. Obrigado. Anderson, eu preparei aqui 5 perguntas para você. A primeira, eu ia pedir para você se apresentar. Quem é Anderson Lauders? Como que foi o seu início aí na Bolsa de Valores? Eu sou blumenauense, 41 anos, casado, 2 filhos. Eu comecei a investir na Bolsa no ano de 2000. Na época teve a oferta pública da Petrobras, que isso bastante tempo, né? Quando teve aquele... Na época foi até o Fernando Henrique que fez a possibilidade das pessoas investirem com o FGTS. Eu acabei investindo recursos próprios mesmo, porque eu achei uma boa oportunidade. E no mesmo período eu acabei estudando o mercado, vendo a possibilidade de investir diretamente na bolsa, e achei interessante e acabei me cadastrando na época no home broker, que não era assim tão difundido como é hoje, né? E desde então, do ano 2000, então já faz 19 anos, eu passei a investir e cada vez fui gostando mais. É uma atividade que te dá uma ocupação o tempo que tu quiser, né? Porque tem bastante coisa para ler sempre. E isso, com o benefício de poder ficar fazendo isso, poder estudar e o resultado que isso pode lhe propiciar, cada vez foi me atraindo mais e fui aprofundando e fui aprendendo daí a forma de investir que hoje é aquela que eu uso há bastante tempo. Anderson, conta pra gente como que é o processo de você montar a sua carteira e selecionar cada um dos ativos que faz parte dela. Tem duas formas assim que eu acho interessante. Primeiro, eu gosto muito de visualizar o cenário econômico, e chamam isso de análise de macroeconomia, né? Que é top-down, ou então por múltiplos, tem as duas formas. Assim. Quando eu analiso o cenário econômico, eu vejo qual é o que na economia está sendo favorecido naquele momento. Por exemplo, construção civil está retomando, ou então o setor elétrico está sendo beneficiado, ou a indústria, algum segmento da indústria está sendo beneficiado pelo crescimento econômico, e a partir desse momento eu estudo o setor. Dentro do setor, aí nós temos várias empresas, as de boa qualidade, as empresas que estão em crescimento, as empresas mais maduras, ou o setor inteiro está em crescimento, ou o setor já é mais consolidado. Enfim, tem várias formas de escolher um ativo que te atrai. Isso é uma das vertentes. Uma outra que eu acho interessante é através dos filtros fundamentalistas, tipo preço-lucro, para que se escolha um ativo com uma precificação mais barata, o dividend yield, para escolher uma empresa que paga bons dividendos em relação ao preço atual, preço-valor patrimonial. Enfim, esses filtros de múltiplos, eles são uma sugestão do que a gente pode aprofundar o estudo. E da sua carteira aí, historicamente, conta pra gente a terceira pergunta, que ia dividir em duas partes. Qual foi o melhor case que você teve até hoje e qual foi o pior? Na bolsa a gente tem, eu diria que a gente tem 3 períodos bem distintos assim. Lá nos anos 2001, 2000, os múltiplos das empresas eram muito mais baratos que hoje. A gente tinha juro real no Brasil de 2 dígitos, risco país do Brasil era de 20%. Então, a seleção de ativos naquele período tinha uma probabilidade de ter retornos muito altos, maior do que nesse momento, né? Então, o maior retorno absoluto que eu tive foram escolhas daquele período do ano 2000, ali, 2001. Uma delas, do maior acerto, foi lojas americanas, um período que a empresa estava num turnaround, se for lá por volta de 2001, e esse turnaround levou ela ao primeiro a reprecificação de múltiplos pelo fato da empresa não ter quebrado, que ela estava fechando lojas, estava numa situação bem complexa mesmo, e depois ela passou a ser negociada com múltiplos de crescimento. Então,
o maior ganho que o investidor pode ter é quando acerta isso. Então, esse case em específico deu um retorno de 5.000%. Quem cada R$1 virou R$50. E o pior foi, quando eu estava iniciando, tinha uma empresa que hoje está em bolsa aí, com outro nome, que era a Gradiente. A Gradiente, ela tinha um período, ela fez os celulares com a Nokia, tinha uma sociedade, e era a parte lucrativa dela, né? E ela acabou vendendo essa unidade e reconheceu um ganho não recorrente muito relevante. Ela negociava em torno de R$30. E, com essa venda do negócio que ela tinha de celulares com a Nokia, que era a única atividade lucrativa dela, depois disso ela nunca mais deu resultado positivo, inclusive, ela distribuiu um dividendo que equivalia a 40% do valor da ação. Aí, o investidor menos experiente, como eu também era no caso, viu aquela oportunidade. Nossa, eu vou comprar por R$30 e já vou ganhar na sequência 40% do valor de mercado de dividendos. E realmente aconteceu. Ela distribuiu ela chegou negociada ali a uns R$30 na época, e R$32 foi o topo dela, e ela distribuiu esse dividendo e nunca mais voltou nesse preço, porque o resultado começou a ter prejuízos, porque o restante da empresa estava numa concorrência muito forte, e ela não conseguia mais bons resultados e boas margens no Brasil. Anderson, onde que você vê oportunidades hoje? Bom, a gente tem dois cenários, né? No mercado interno, a gente tem oportunidades naqueles ativos que se favorecem bastante com a queda de juros, porque, embora a atividade econômica não esteja retomando ainda, só o fato de haver queda de juros já reduz muito a despesa financeira, e nas empresas isso favorece de forma bem relevante, principalmente naquelas que têm ativos com fluxo de caixa longo, tipo uma concessão de setor elétrico ou uma empresa de propriedade. Ao mesmo tempo que essas empresas estão reduzindo a despesa, como essa taxa de risco reduz o fluxo de caixa descontado para o valor presente que elas teriam, é como se fosse exponencial o benefício disso. E agora, nós estamos tendo um fluxo de saída de estrangeiro da Bolsa, e isso faz com que exista já um gap de precificação no mercado interno em relação ao mercado externo, e esse gap aí está fazendo com que empresas de commodities comecem a ficar mais baratas. Com o estrangeiro saindo, ele tem um foco em determinados ativos. O Brasil é commodities, ou em empresas que têm ampla participação no free float de estrangeiros. Eu vejo oportunidades interessantes nesses dois segmentos. No mercado externo, daí, por causa do fluxo estrangeiro, e no mercado interno, por causa da efetiva reação da economia, que deve, com esse juro, se ele permanecer por um tempo, o juro Selic indo para 5%, se permanecer 1 ano e meio, 2 anos, tem muita coisa, muito projeto que se torna viável, né? Beleza, Anderson, para finalizar, o que você acha sobre investimentos no exterior? Eu vejo uma boa alternativa, assim, principalmente para quem já tem um portfólio mais consolidado. Então, chega num determinado momento, num patamar de capital que a pessoa vai ter, eu acredito sim que vale a pena ter uma parcela do capital investir no exterior, nem que seja como uma segurança patrimonial, não necessariamente para ganhar, mas como um hedge, uma forma de proteção, se acontece um cenário muito ruim. Beleza, Anderson. Se você quer conferir mais os pensamentos do Anderson, que eu recomendo, eu convido você para ir no nosso Value Summit, que ele vai ser um dos palestrantes, eu também vou ser. O link está na descrição aqui abaixo. Obrigado, Anderson, e dou espaço aqui para você deixar algumas palavras para o pessoal. Obrigado, Thiago. Conheço há bastante tempo já, parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que o Brasil vive um momento muito especial. Eu nunca tinha visto assim a renda fixa deixando de ser uma forma de investimento muito atraente, né? Então agora a gente está chegando num momento muito mais justo. Acho que o empresário, ele tem que ter um retorno maior do que o rentista, né?
E nós estamos chegando num ponto que isso pode se tornar, enfim, realidade. E participar da educação financeira e a pessoa se instruir vai se tornar cada vez mais fundamental. Então é importante que você se prepare e que faça a sua parte, e está aí uma oportunidade de fazer isso, tanto com o trabalho da Suno, como nesse evento que estão promovendo. Beleza, Anderson, prazer conversar com você e a gente se vê no nosso evento. Obrigado, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e é sempre um prazer conversar com você, Anderson, espero ter você mais vezes aqui no canal.